Olá, graça e paz, bom dia para você que nos assiste. Queria agradecer você que tem acompanhado. Estamos aqui mais uma semana para a gente dar continuidade às nossas aulas, para a gente ouvir o que o Senhor tem para nós acerca dessas lições que a gente tem estudado sobre o Sermão do Monte. Hoje a gente vai falar a parte B da lição 6, que é sobre reconciliação entre os irmãos. Eu peço para você que estiver em casa me ouvindo agora, que separe um tempo, né, para prestar atenção nessa aula, para realmente ouvir, né, entender tudo que o Senhor tem para nós através dessa lição e que a gente possa absorver tudo que o Senhor separou para nós quando a gente decidiu qual assunto a gente ia falar, né, durante esse ano. E mesmo com tudo isso que a gente tem vivido, a gente vai falar sobre o que o Senhor quer para nós, nós que somos seus discípulos. Amém? Mas então agora, antes, curve sua cabeça, concentre-se, vamos orar, vamos falar com o Senhor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, Deus. Ó Pai, mesmo em meio a tantas notícias, mesmo em meio a tanta coisa, Pai, estamos separando um tempo para te adorar, para ouvir da Tua palavra, para buscar do Teu querer, Senhor. Fala conosco, Pai, através da lição de hoje. Fala aos nossos corações todos os dias. Ensina-nos, ó Pai, a sair melhor dessa crise, ó Deus, do que quando entramos, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a te buscar mais, te adorar mais, espontaneamente, ó Deus, sem ter alguém nos orientando. Que o Senhor possa despertar tudo aquilo, Deus, e possamos restabelecer o altar que um dia foi perdido do Senhor em cada um de nós, Pai. Ó Pai, age com a Tua misericórdia, Senhor. Traga à nossa memória aquilo que nos dá esperanças, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Confiamos no Teu querer, Deus. Sabemos que o Senhor é o nosso porto seguro, o nosso refúgio, Senhor. E te peço então agora, neste momento, Pai, através da Tua palavra que é poderosa, Senhor. Fala aos nossos corações em cada casa agora, Pai. Alcança aquela pessoa, Deus, na casa, Deus, mesmo que não participe, ó Deus, dessa classe, mas que o Senhor possa alcançar toda essa família, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço e consagro a Ti este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vai, então, como eu falei, a gente vai dar continuidade à lição 6, é a parte B da lição 6. A gente viu semana passada sobre a ira e a gente vai continuar lendo em Mateus 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo 5, o versículo é a partir do 23 até o 26, que diz assim: Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. O juiz te entrega ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Semana passada a gente leu do versículo 21 e o 22, sobre como a gente trata as pessoas, a questão, se a gente deixa, se a gente se leva pela ira, se a gente se leva pela raiva. A gente viu três significados das palavras, né? Racá, a palavra cólera, o sinônimo, né? E de louco. Então, aquela pessoa que permite com que isso afeta cada um de nós pode realmente chegar a ser homicida, que é com base no 6º mandamento, que é não matarás. Então, Jesus, ele fala que ele não veio descumprir a lei, ele veio cumprir e ele traz um sentido mais amplo da lei, que é até esses pensamentos de raiva, de sentimento de maldizer o irmão, ele já considera como homicida essa pessoa que pensa assim. Então, a gente viu que a gente precisa do quê? Do autocontrole. Sem o autocontrole, a gente não consegue
impedir as consequências de uma ira não controlada. A gente não consegue impedir, talvez até que uma pessoa, mediante a ira, chega realmente a cometer um assassinato, que é, né, o sexto mandamento, não matarás. Então, o crime, a ofensa, a raiva são condutas e sentimentos que afetam profundamente os relacionamentos. E Jesus deixa claro que esse tipo de conduta é impeditivo, prestem atenção, é impeditivo para uma adoração verdadeira. Como assim? Aqui no versículo 24, fala assim, ó, deixa ali mesmo, diante do altar, a sua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Quando a gente fala oferta, não é necessariamente só o que a gente entrega ali no gasofilácio. O que a gente está falando aqui, deixa ali a sua adoração. Quando a gente oferta um valor, né, quando a gente devolve ao Senhor a oferta, devolve o dízimo, isso é uma forma de adorar o Senhor. Então, o que Jesus está falando assim, olha, se você for adorar e antes não se reconciliar com a pessoa, não faça não. Primeiro deixa ali e reconcilie-se com a pessoa e volta e entrega a sua oferta, entrega a sua adoração no altar. Porque o Senhor, Ele não tem a pretensão de que a gente seja salvo daqui 2 semanas, que a gente seja salvo daqui 2 dias. O Senhor, Ele quer nos salvar hoje, agora, né? Ele tem pressa nisso. Ele, eu vou deixar a Camila viver tudo que ela tem para viver e vou salvar ela daqui 2 semanas. Não existe isso. O Senhor quer nos salvar hoje e agora. Por isso que Ele fala, deixa primeiro no altar a tua oferta, vai lá, conserta com teu irmão e volta e oferta. Volta e adora o Senhor. Porque se preciso for você sair da igreja, no meio de um culto, para reconciliar seu irmão, é melhor que você faça isso do que adorar o Senhor com o coração rancoroso, com o coração com raiva, com ira. É isso que o Senhor está falando aqui para nós. Então, o Senhor, Ele se preocupa com o agora. Por isso que Ele fala, Ele deixa claro a questão do tempo, da prioridade. Ele fala assim, ó, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta. E primeiro, deixa ali, e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta e apresenta a sua oferta. Depois que você reconciliou, termina a sua adoração, né? Entrega ao Senhor aquilo que você tinha para entregar, a sua oferta, às vezes sacrifícios de louvores, mas entrega ao Senhor depois com o seu coração já reconciliado com o seu irmão. Amém? Interessante a gente pensar, ou às vezes a gente cai na ilusão de achar que alguma pessoa não precise ser, né, do seu perdão, ou você não precisa, ou talvez que ela nem mereça, né, ser reconciliado, não merece ter esse tipo de perdão, esse tipo de sentimento, mas nós mesmos, sem merecermos, fomos reconciliados com Deus mediante Jesus Cristo. Eu queria ler esse versículo que está lá em 2 Coríntios, se você puder abrir comigo, 2 Coríntios, capítulo é o 5, e o verso é do 6 ao 8, é 18, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, olha só que interessante essa parte aqui, ó. O Senhor, Deus, nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. E Ele nos concedeu, ou seja, outorgou aqui é nos conceder, né? Nos dar o ministério da reconciliação. Então, mediante Jesus, a gente pode nos reconciliar com as outras pessoas. No 19, no 20 fala que somos então, portanto, embaixadores de Cristo,
né? E como que se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. E aí né, Paulo fala: assim vos suplicamos, em nome de Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Está vendo a importância da reconciliação? A gente não pode menosprezar de uma maneira tão simplória eu achar que eu posso continuar com raiva do meu irmão e cultuar a Deus. Eu posso entrar, eu sento do outro lado da igreja e cultuar a Deus. E, na verdade, quem faz desse jeito, quem vem para a adoração com um coração cheio de ódio, vem para o seu próprio juízo, vem para a sua própria condenação, porque em 1 João, capítulo 3, verso 15, vai falar que aquele que odeia o seu irmão é homicida, está na palavra de Deus. Então, você se apresenta diante de Deus quando você está com ódio como homicida. Então, quando você vem num culto para adorar a Deus com raiva no coração ou com o coração sem, né, a pretensão de se reconciliar, você vem com um juízo sobre si de homicida, de assassino, né? É isso que a palavra de Deus nos garante. Então, se você entrou na igreja para adorar, para cultuar, para prestar culto àquele que merece, com o coração, com raiva do irmão, não cultue, pare, peça perdão e continue sua adoração. É isso, é a orientação do Senhor, né? Porque a reconciliação, ela precede, ela vem antes da adoração, né? A gente precisa estar em paz com todos. Em Romanos vai falar: se depender de vós, tenha de paz com todos. E aí a gente pode entregar ao Senhor o culto com o coração sem raiva e sem trazer para nós um juízo de assassino, né? Como o Senhor mesmo, Jesus, disse para nós. Então, quando a gente tem o desejo de uma rápida solução sobre essas desavenças que podem ocorrer, né? Quando a gente elimina do nosso meio, do nosso coração, talvez uma colheita amarga na frente, porque são como sementes de amargura, e se a gente deixa isso germinar dentro de nós, aí a gente vai colher algo amargo, né? Porque a gente plantou a amargura e a gente vai ter uma colheita amarga. Então o Senhor, ele pede para nós, lá no Mateus, ele fala assim: olha, antes, né, no versículo 20 de Mateus 5, ele fala: exceda a justiça dos fariseus, né, nesse sentido, não é só não matar, né? Quando a gente está excedendo, é no sentido: olha, eu não matei, mas eu também não odeio ninguém. É muito mais abrangente o que Jesus queria trazer nesse Sermão do Monte. Então, a gente precisa diligentemente, ou seja, rápido, se reconciliar com os nossos irmãos. Por quê, Camila? Porque você não, quando você presta um culto sem estar reconciliado, você está como se fosse uma falsa adoração. Eu não estou aqui julgando, é a palavra de Deus que está falando isso. Não sou eu que estou falando, né? O Senhor falou assim: ó, deixa ali no altar a sua oferta, ou seja, a sua adoração. Primeiro vai reconciliar com o seu irmão e depois você pode continuar adorando. E quando a gente se atrasa, a gente vai dando lugar para essa semente. Na verdade, a gente dá lugar ao próprio Satanás, né? E ao pecado, quando a gente, em desobediência à palavra de Deus, a gente fala assim: ah, não, essa pessoa não merece. Ou então eu estou certo. A gente tem a mania de achar que a gente está certo, e quando a gente acha que está certo, todas as outras pessoas, mesmo falando, você não pode jamais se humilhar, mesmo que você esteja certo, jamais se humilhar e pedir perdão ou se reconciliar com seu irmão, né? É difícil porque nós, na nossa característica de ser humano, a gente traz essa questão de não posso me humilhar, mas o Senhor Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e ele se humilhou. E ele, para quê? Para nos reconciliar com Deus. Tudo isso para nos trazer de volta. Então Jesus é a nossa intercessão com Deus. Engraçado que existem as duas palavras intercessão, C-E-S-S-A-O-T-I-O, intercessão com C cedilha também. As duas palavras estão corretas. Uma significa interceder por alguém, né? E a outra é uma intercessão entre vias. Então ela é escrita com essas duas gramáticas. Interessante que Jesus, ele é a intercessão tanto na via com Deus, e ele intercede por Deus por nós.
Então, tá vendo a importância de ter alguém que nos, né, se entregou para nos reconciliar com Deus? Ele é a nossa intercessão. Amém? Então, para a gente não nos enxergarmos diante de Deus como assassinos, porque abre lá rapidinho, olha só, o meu acho que está marcado aqui. 1 João 3,15 fala assim: toda pessoa que odeia o seu irmão, ele é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nenhum assassino herdará. Lá em Apocalipse, quando vai falar os que não entrarão, os homicidas não entrarão. Amém? Então, a gente precisa tomar medidas positivas, conduta, nem que a gente amarre nos nossos pulsos para lembrar que a gente precisa estar em paz com todos, né? Desenvolver o amor ao próximo. Interessante que Jesus, ele conta toda a parábola do bom samaritano para mostrar que faça o bem, né, sem olhar quem. Essa frase Jesus já tinha falado lá nessa parábola há muito tempo. Ele foi responder, né, a um doutor da lei quem que era o próximo. E Jesus conta toda essa parábola para mostrar que o próximo é aquele que faz a vontade de Deus. Amém? E a gente não precisa fazer acepção de pessoa para ter raiva, para gostar. Às vezes a gente gosta de algumas pessoas, mas não quer se reconciliar com outras. Às vezes a gente é mais cortês com as pessoas que estão da rua do que da nossa casa. Então, às vezes a gente tem inimizade dentro de casa, mas na igreja a gente não tem. O Senhor está falando com todo tipo de pessoa, né? A gente precisa se reconciliar, estar em paz uns com os outros, e aí assim a gente consegue adorar o Senhor. Amém? Então, Jesus, ele não anulou o mandamento, não matarás, o sexto mandamento, quando eu falei no começo. Jesus, na verdade, ele ampliou o sexto mandamento no sentido de que não tem como você só não matar. Só não matar é muito simples, é muito fácil. O Senhor, ele quer nos salvar igual Filipenses fala, para a gente ter o mesmo sentimento, para que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele nos ensina assim como ele. Jesus não ensinou nada daquilo que ele não fazia. Então, ele simplesmente só não matava, mas ele também não odiava. E é isso que ele nos convida a fazer. Ah, Camila, é muito difícil isso, ou você acha que é fácil? Porque falar é mais fácil. Realmente, tem vezes, né, que a gente precisa do fruto do Espírito Santo, de todas as armas que a gente puder ter, e é por isso que eu coloquei que são os recursos espirituais para a gente conseguir, mediante, né, esses recursos a gente consegue se reconciliar e a gente consegue se manter em comunhão, né, cumprindo a vontade de Deus. Então Jesus, ele não veio descumprir, né, a lei, o sexto mandamento, ele veio cumprir e veio cumprir de uma forma mais sublime, que é trazer no sentimento de cada um de nós o desejo de amar o próximo. Né? Qual é o maior mandamento? Perguntaram. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus depois ele falou, um novo mandamento vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como eu vos amei. Então agora já não é como o meu critério de amar, mas é o critério de Jesus amar o próximo. E é isso que o Senhor nos convida. Porque quando eu amo o próximo, a questão de me reconciliar com essa outra pessoa, ela é mais tranquila. Então, se eu trouxer para mim o meu sentimento de amar ao próximo que Jesus tem, aí eu consigo pedir perdão, eu consigo amar, eu consigo abençoar, exortar a pessoa mediante ao sentimento que houve em Cristo. Eu gostaria de ler em Filipenses 2, versículo 5. Que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e à morte de cruz. Interessante que ele chama,
né, nos convida a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, ou seja, que Jesus ele estava errado ali, Jesus ele foi crucificado por um erro dele? Claro que não, mas ele se humilhou, né? Ele abriu mão da sua glória e ele se entregou por nós, né? Ele carregou sobre si as nossas dores. Isaías 53 vai dizer muito bem isso, e a gente conhece a escrita, mas não sei se a gente tem consciência do peso que essa profecia de Isaías tem. Ele levou realmente sobre ele, sobre os seus ombros, o castigo que nos traz a paz, para que nós pudéssemos ter comunhão uns com os outros, para que nós fôssemos para que nós fôssemos a igreja dele, a noiva dele, né? Não é uma placa de igreja, né? Não é uma igreja que vai ser salva, é a noiva de Cristo, o corpo. Então Jesus, ele abre mão de, né? Aqui fala assim, ó, mesmo o qual tendo plenamente a natureza de Deus, né? Jesus 100% Deus, 100% homem. Ele não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, ele esvaziou de si, né? Assumindo a forma de servo humano. E aqui fala assim, ó, se humilhou-se a si mesmo, entregando-se em obediência até a morte. Eu entendo que o evangelho ele é isso. Não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem autonegação, porque às vezes a nossa carne, ela milita, a gente conhece, né? Milita contra o espírito, e a nossa carne às vezes quer fazer certas coisas, às vezes do confortável, dormir até mais tarde, não fazer um jejum, não acordar de madrugada para orar. Essas coisas, a carne, ela é mais difícil para a carne. Mas o Senhor, ele abriu mão, se humilhou, mesmo não precisando, né? Ele se humilhou para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. E aí, para mim, pelo menos, traz um peso de como que, se eu que não mereço, eu fui reconciliado com meu Pai, com Deus, o Pai eterno, eu não posso perdoar alguém, ou eu não posso, mesmo às vezes a gente achando que está certo, abrir mão da minha vaidade e pedir perdão mesmo assim. O Senhor nos convida a isso, né? Porque, na verdade, quando eu tenho essa mágoa, às vezes, de uma pessoa, ódio, algum sentimento de angústia, pecados não confessados, eu tenho uma adoração, talvez, não vou dizer falsa, mas que não é aceita, porque às vezes você chega diante de Deus com o juízo de assassino, porque você odeia o seu próximo, porque você diz coisas ruins sobre o seu próximo. Então o Senhor nos convida a abrir mão do orgulho, né? Naamã, ele precisou abrir mão do orgulho e mergulhar naquele rio. E a gente precisa às vezes abrir mão do nosso orgulho para que a gente tenha a gente abrir mão do orgulho para levar a Deus a verdadeira adoração. Basicamente é isso, né? Quando eu abro a mão do orgulho, o Senhor aceita a minha adoração, porque mesmo que a pessoa não, né, não sei como que pode reagir em várias situações. Talvez se a pessoa não quiser reconciliar com você naquele momento, mas você não está mais em juízo diante de Deus. Você se livrou daquele fardo, né? Quando o nosso texto-chave de Mateus fala que apressa-te quando estiver no caminho do julgamento, para resolver isso logo, para que você não seja entregue ao juiz. Deus é o nosso juiz, o justo juiz. Então, que a gente se apresse a se reconciliar com o irmão. Amém? Essa parte aqui, ó, recursos espirituais para alcançarmos a reconciliação. São 6 versículos que eu gostaria que... Eu sei que eu vou continuar pedindo esses desafios, porque tem algumas pessoas que entregam, tem outras que não entregam, não sei se todo mundo está assistindo, mas eu creio que as que entregam vão continuar entregando. E eu queria uma relação entre esses 6 versículos, assim como foi o primeiro desafio. O que esses 6 versículos nos ajudam com a reconciliação? Vocês vão perceber que não é propriamente dizendo sobre reconciliar, mas é no trato entre os irmãos. Aqui
A maioria está em Romanos, mas a gente vai ver, na verdade, metade, né? A metade está em Romanos, e a gente vai ver que o Senhor, Ele está nos despertando para ser de verdade cristãos. O Senhor está nos convidando realmente para sermos aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que não iam se prostrar diante de outros deuses. E às vezes a gente pensa que esse momento só ia chegar no momento que tivesse uma estátua gigante, igual Nabucodonosor fez, mas às vezes a gente se prostra diante da dificuldade que a gente tem enfrentado. Eu li um texto, vários textos que a gente lê, né, quando o pessoal lança isso, mas um texto me chamou a atenção, que falava que acaba que nós nos tornamos menor mesmo que o coronavírus, porque a gente concorda em ajudar, vamos orar por isso, vamos buscar a Deus, vamos levar, né, o alimento a quem precisa, mas na hora mesmo que a gente precisa contar com isso, aí a gente vai ver que, não, agora eu não posso sair de casa, e às vezes a desculpa até de não vir orar na igreja, por exemplo, na sexta-feira, é porque a gente está em pandemia. Então acaba que a gente se vê, a gente se depara quão pequenos nós somos. E o Senhor nos chama, mesmo pequeno, olha, eu preciso que vocês estejam em comunhão para aceitar essa adoração. Não tem como eu aceitar uma adoração com o coração com raiva do outro irmão, com o coração falando mal do outro irmão, com o coração de que tudo está ruim, a igreja não faz dessa maneira, a igreja podia fazer assim, mas e a gente não aceita a orientação de Deus. Essa aqui é a verdade, né? A gente já parou. Eu até peço uma coisa quando eu vou conversar com alguém, que eu preciso conversar e colocar uma parte um pouco mais dura, eu falo assim, olha, eu te peço que não acredite em mim, por favor, não acredite. Eu peço que você ore agora, ora a Deus e peça ao Espírito Santo para te falar se eu estou falando alguma besteira ou se não tem nada a ver. Então, eu peço agora também para você que está assistindo, não acredita em mim não, mas busca de Deus, né, na nossa lição, nesses versículos, se não é a vontade de Deus, que possamos ser um só em Cristo Jesus, possamos estar em comunhão, mesmo diante de todas essas dificuldades, amém? Então esse é o desafio dessa semana. Eu quero um texto, igual a gente tem feito, sobre esses versículos. Ele não vai falar propriamente da reconciliação, mas vai mostrar recursos para que a gente consiga se reconciliar, porque semana passada a gente falou sobre os versículos, 2 versículos que te ajudam a controlar a ira, mas aqui, quando precisa de reconciliação, porque você às vezes já, né, não conseguiu controlar a ira, a raiva, então aqui são versículos que vão nos ajudar a reconciliar depois que isso aconteceu, amém? Esse é o desafio dessa semana. E para a gente concluir, eu queria agradecer esse momento, e o Evangelho é isso, o Evangelho é renúncia, é abrir mão do que eu penso às vezes, porque nem sempre eu estou certa, é abrir mão daquilo que eu acho que é o melhor e aceitar a vontade de Deus, que é perfeita, agradável, né? E aceitar as orientações que o Senhor tem nos dado através até, né, dos nossos líderes, dos nossos pastores, que a gente possa ter um coração obediente. Essa semana na célula a gente viu que, né, Jesus, ele compara aquela pessoa que obedece a palavra como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. E aquele que ouve as palavras de Deus, mas não pratica, é como um homem insensato que constrói sua casa na terra, na areia, sem alicerce. Que o nosso alicerce possa ser Jesus, né? Que possamos ser prudentes em ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque só ouvir, muitos ouviram e ouvirão, mas praticar é diferente. E Jesus, ele pregava para os seus discípulos. Então eu peço, eu te convido, eu me desafio todos os dias, se vocês pensam que, né, às vezes a gente fala que, mas a gente desafia a nós mesmos todos os dias para tentar ser isso que Jesus pregou aqui para nós. Eu queria então desafiar vocês também, né, a praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido no Sermão do Monte, conforme a vontade do Senhor. Amém?
Muito obrigada. Semana que vem eu gostaria que vocês também se pudessem adiantar a próxima lição, que é sobre o casamento cristão. A gente vai ver, né, na próxima aula, que você possa, né, aproveitar esse tempo. Eu não sei como que está a sua rotina, mas provavelmente mudou, de muitos mudaram, mas que você possa incluir as suas leituras, seu devocional na sua rotina. E semana que vem a gente vai continuar, né, a nossa lição, e a gente vai para a lição de número 7, se assim o Senhor permitir, com a graça de Deus. Amém? Muito obrigado você que ficou aqui, nos escutou até esse momento, que o Senhor venha falar com você, que o Senhor nos guarde durante essa semana e que você possa aprender do Senhor com essa lição. Amém? Muito obrigada.